Olá, amigos! Nós estamos aqui mais uma vez, hoje com o nosso irmão Daniel, para falarmos de um tema muito importante, que é a relação do ser humano e a natureza, a nossa vivência no planeta Terra, o porquê de tudo isso. Olá, irmão! Obrigado por sua presença aqui conosco hoje. Eu agradeço a você, querida irmã Isabela, irmão Uriel e irmão Carlos, e todos vocês que puderem estar conosco vendo esse vídeo, tirando suas conclusões. Obrigado, em nome de Deus, e paz para todos. Estamos iniciando uma série de perguntas e respostas sobre a relação do ser humano e a natureza, o planeta Terra. Você poderia nos responder por que nós habitamos o planeta Terra? O planeta Terra é um celeiro maravilhoso para os espíritos que querem aprender a lidar com a natureza que se manifesta mais fisicamente, mais densamente, não é? E tenha uma relação muito grande com o espírito, porque o seu corpo físico é de pura natureza. Então essa relação é maravilhosa. O planeta recebe a todos nós com essa missão de nos hospedar para que buscamos conhecimentos e aprimoramento nesse nível de consciência. Quais são as características físicas e espirituais que integram os habitantes do planeta Terra? Essa força atômica que vai consolidando de acordo com a mente planetária aquelas manifestações. Então, como vocês sabem aí, os elementos, né? O fogo, a água, o ar, a terra, então todos são esses que são classificados na visão humana, mas existe inclusive partículas desconhecidas pelos homens ainda que vê muito o lado concreto das coisas. Desde o início da humanidade, a gente sempre explora tanto dos seres vivos quanto dos recursos naturais que o planeta Terra tem. Né? Exploramos minérios, matamos várias espécies com desmatamento. Por quê? A gente vive como um ser explorador da natureza. O ser humano, o ser essencial, ele tem a sua origem lá bem atrás, no reino das bactérias. Venha também para o estado mineral, o estado vegetal, animal, para chegar até aqui. Então, estes níveis de consciências anteriores é muito apegado ao planeta, sabe muito é da origem mesmo dos seus habitantes. No reino animal, principalmente. Então, vem essa história também dos apegos e dos domínios. O homem trouxe isso de sua origem animal, dos instintos. E isso fez destruir também muitos dos projetos humanos sobre a Terra. Qual momento exatamente assim da evolução do homem nós nos perdemos nessa caminhada de viver integrado à natureza e começar a explorar? Existe uma época que a gente se perdeu? Isso foi quando o homem deixou de se ocupar mais consigo, com o seu interior, com a sua unidade espiritual. Quando as religiões veio tomando conta e veio também esse domínio que nós já falamos, e aí a posse, o ouro, o poder veio tomando conta, o homem foi se perdendo pelo caminho. E até aí está difícil se encontrar agora. Mas a gente sabe, né, irmão, que tudo está interligado e que esse progresso econômico, material, que explora a Terra, pode ter consequências. E já está tendo consequências. Aquecimento global, poluição, queimadas. Diariamente a gente ouve notícias de destruição da natureza. Como será o futuro da humanidade, irmão? Ainda é possível a gente reverter essa degradação do planeta se a gente mudar de forma coletiva? Eu creio que seria muita pretensão do homem crer que ele pode fazer o que quer com o planeta, destruir, porque o próprio planeta ele já tem esse poder de resiliência, né? de começar, de recomeçar. Isso vem mostrando aí através das eras, não é? E passou por várias etapas e vai continuar. Independente de vocês acelerar isso, ele vai continuar vivendo o processo de evolução, passando por essas transformações. Agora, o problema do homem aí é utilizar da inteligência e agredindo com mais afinco, destruindo as condições, esse manancial maravilhoso de toda a natureza e trazendo malefícios para toda a humanidade.
O homem está fazendo é apressando tudo isso. Mesmo que ele parasse hoje, se vocês parassem hoje de agredir o planeta, ele levaria séculos e séculos para talvez recompor, porque é uma realidade. Vocês estão convivendo aí com a mudança do clima de regiões onde chovia muito, não está chovendo, onde tinha muito sol, está chovendo muito. O planeta está cada dia mais quente, as profundezas dos mares estão aquecendo, já está atingindo as profundidades dos mares, e isso está destruindo, matando os animais, os corais e tudo isso. Onde você imaginar, está tendo o dedo dessa destruição provocada pelo ser humano, não é? Essas suas explicações diz pra gente que uma coisa é a trajetória evolutiva do planeta, outra coisa é a conduta do ser humano. É indiferente, assim, o ser humano que polui, que joga lixo, as consequências para o planeta e para as nossas vidas, né, futuras, vai ser a mesma se a gente andar de forma correta ou não? E nós falamos o quê? O bom era ter uma boa convivência com toda a natureza, aproveitar tudo o que ela tem, não é? Mas o homem começou a explorar demasiadamente o ouro, petróleo, provocando isso. As ruas estão cheias de carros que, se vocês todos andassem de bicicletas e a pé, esvaziaria os hospitais. Você tem que viver em harmonia com o planeta, buscar aproveitar, não é, todo o manancial que ela tem, mas de forma consciente, que é o bem-estar para todos, é a alimentação para todos, sem essa briga, sem esse domínio, não é? O planeta que a gente vive hoje, a gente conhece como se fosse um território global dividido, né? Países, continentes, estados, cidades, municípios, isso vai diminuindo. Como é possível a gente construir uma consciência global, planetária, de sustentabilidade e de cuidado, se a gente ainda tem essa questão da fronteira e do território, né? É muito profundo ainda dentro da gente, da nossa nação, rival da outra. Nós não temos ainda essa consciência planetária. Como é possível desenvolver isso se a gente ainda vive aprisionado nas fronteiras? Porque na realidade não são as fronteiras físicas que dificultam a vida de vocês. As fronteiras que existem dentro do coração, dentro da mente humana. E muitas vezes até dentro de casas vocês constroem divisas, não é? Mas, entendendo essa necessidade da aproximação, a reaproximação, e se ver como seres humanos comprometidos uns com os outros, como nós estamos vendo agora na pandemia. Está todo mundo querendo vacina para o Brasil. Será que é certo? É? Sim, claro. Mas não é querer vacina para os brasileiros. Querer vacina para todos. Porque o vírus está mostrando aí. Não adianta você vacinar o país inteiro se o vizinho não está vacinado. Porque o vírus vai transmutando e aí vocês vão ficar sempre doentes, sujeito a isso. Então temos que pensar como um todo. Precisa chegar a vacina para os brasileiros? Sim, mas precisa vacina para todos. E assim seria, para desmanchar esse poder que as divisas constroem pelo poder econômico, pelo sistema que vem classificando, excluindo, só mesmo o amor no coração. Só mesmo ser olhando mais para Deus, para o alto, de uma forma consciente e dizer: Pai, precisamos ser mais humanos. É que a sabedoria ancestral, né, histórica, mitológica, chama o planeta Terra de Gaia, que é como se fosse a grande mãe, um ser vivo maior. Muitos anos depois dessas revelações, a própria NASA constatou que o planeta Terra era um superorganismo vivo que se autorregulava. Como é que a espiritualidade trabalha junto com a ciência para que essas revelações sejam comprovadas e ajude a humanidade a se informar melhor e a saber o que de fato é verdade? É por isso que nós falamos agora mesmo, né? O planeta, ele é autossuficiente. Por mais que venha ser degradado pelas mãos humanas, ele vai recompor dentro daquilo que ele precisa, que é para cumprir as metas também de evolução planetária. O planeta já recebeu, além de culturas, não é, diferentes, irmãos vindos de outros planetas, e tudo isso sempre está tendo esse movimento
em prol de expansão do planeta no corpo astral. Então, o planeta ele tem a sua dinâmica. Várias e várias civilizações já habitaram o planeta Terra. É uma realidade não só do planeta Terra, mas de todos os planetas. Ah, aquele planeta não habita ninguém? Habita. Não habita aos olhos humanos, mas habita. Ele tem uma razão de existir, assim como o planeta Terra. E ele tem a sua dinâmica própria de reação, sabe, de convergência para manter aquilo que ele tem na proposta desse universo. E tem muitas coisas também que ainda não temos maturidade para compreender, irmão, né? Nesse processo todo de revelação da ciência, como você falou, não estamos numa condição de maturidade para compreender sobre o universo, sobre o planeta Terra. É porque o homem, ele foi muito para fora e o começo é dentro. Para conhecer mesmo com exatidão o universo externo, precisa que ele conheça um pouco do seu universo interno para entender não só a dinâmica atômica que gera todas as coisas, mas sobretudo o que nós chamamos do átomo espiritual, mônada. Então a sua origem, a sua parte mais simples e uníssa, sabe, com o divino. Irmão, a meditação, respiração consciente, até a própria contemplação da natureza são práticas que ajudam a gente a sublimar, né, a se autoconhecer e a destinar o nosso lixo emocional e psicológico, né, que a gente produz com os pensamentos e tal. O que é que a gente pode fazer e como a gente pode agir? Qual é a melhor maneira de também dar destino ao nosso lixo físico? Polui tanto, né? Produz tanto lixo e agride tanto o meio ambiente, fisicamente falando. Como é possível fazer isso? Isso já é provado na questão psíquica, né? Que no corpo mental, só 3-4% do que está dentro de seu campo mental consciente é interessante. O resto é lixo. Se o homem não consegue entender esse processo interno, fica difícil também para ele admitir que está produzindo um lixo externo. Os pensamentos que nós falamos aqui, que geram sentimento e emoções que vá proporcionar a plasmar todo aquilo que tenha de positivo ou negativo na vida de vocês. Precisa que tenha um domínio sobre isso. Por isso que a meditação é necessária, para você aprender a lidar consigo mesmo. Não é para resolver os problemas do mundo, para resolver seus problemas internos, porque assim você vai estar mais preparado também para o mundo fora. O planeta, como nós falamos, você não leu aí, você não falou, Se autorregula, ele né? se organiza, né? Ele se regula. Então, se a mente humana está convergindo para essa organização e compactua com ele para que haja, não é, uma sustentabilidade mesmo para manter esses habitantes aqui, a coisa flui. Irmão, para finalizar, você teria como deixar uma mensagem para a gente? Como é possível a gente desenvolver uma consciência espiritual, identificando e realizando nossos objetivos na Terra, materiais, mas sem afetar tanto esse equilíbrio planetário? Como é possível fazer isso? Você não deve esquecer que é um espírito imortal, universal. Momentaneamente está vivendo uma experiência carnal. Então, tudo o que você está fazendo agora está produzindo um efeito para o amanhã. Não pensa, porque eu tenho aqui 50 anos, 70, 80, vou morrer ou desencarnar ou vou desaparecer. Que me importa o que vai ficar aí para os filhos, netos? Só que ele não sabe que ele será o bisneto daqui a pouco, tataraneto. É essa visão que eu tenho para passar para vocês. Conserve agora. Uma árvore pode viver até mais de 1000 anos, porque ela quer dizer vida. Então é muito triste ver o homem destruindo vida. E precisa aprender a viver em harmonia, porque senão vão sofrer as consequências. Não precisa querer ser aquele ser que diz, olha, para mim não importa nada, eu quero viver bem aqui no meu cantinho, que se dane o mundo. Também não. Você tem que ir à luta, você tem que buscar, porque a vida física, a vida material é importante para mostrar
que você é capaz de ter tudo, mas se manter em equilíbrio. Ao invés de ser um rico pobre, ser um pobre rico. Aquele que dá valor, que aprende a valorizar as coisas do mundo, ele se torna um pobre rico. Tá bom, irmão. Então, muito obrigada por seus esclarecimentos. Você que está aí nos assistindo, se tiver mais alguma dúvida, alguma colaboração sobre este tema, né, que fala sobre o planeta Terra e a consciência espiritual do ser humano, mande para a gente no chat, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, colabore com nossas obras. E obrigada a todos. Obrigada, irmão. Obrigado a vocês. Fiquem em paz.